Ok, dia 3 de abril de 2023, uma segunda-feira maravilhosa que vamos trocar ideias avançadas com a Com minha querida amiga certeza. Daniela Martins. Muito obrigado, hein? Muito obrigado por aceitar o meu convite. Imagina, a gente já tem uma parceria aí já de um tempo, né? Você já deu aula para as minhas alunas, agora eu estou aqui. Sempre bom a gente se unir para acabar com essa guerrinha dos sexos bobo aí que existe, né? Bem, muito bem. Ó, o que que eu separei para a gente conversar? Eu separei, na verdade, perguntas que eu mesmo quero fazer para você, porque eu quero saber o que você pensa, o que que você tem para falar, e aí a gente vai vendo para onde a gente vai com essa conversa maluca. Fechou? Sim, bora, bora lá. Ó, o primeiro ponto que eu anotei, que eu vejo e que é uma coisa que eu bato muito na tecla, é o ponto da comunicação. E eu Sim, vejo que a gente acaba não entendendo um ao outro, brigando e criando umas situações merda por não saber como se expressar, como entender. Concorda? sim, com certeza. Então, a minha pergunta é, na verdade, que eu queria saber de você, qual você acha que é o maior, a maior leitura errada que o homem pode fazer em qualquer tipo de situação, sobre alguma maneira que a mulher talvez até mesmo não se expresse da melhor maneira que o homem poderia entender, mas o maior erro que os homens, toda mulher reclama que os homens fazem isso. Bom, eu acredito que, pelo menos pelo que chega para mim, né, e como uma mulher que também viveu muitos conflitos de relacionamento durante um bom tempo da minha vida, praticamente toda a minha adolescência, eu acredito que o problema maior da comunicação dos homens é a falta dela, é o silêncio. Então, assim, o silêncio, né, o homem ele precisa do silêncio, que é plenamente compreensível, diferente de nós mulheres, que a gente precisa falar muitas vezes, né? Então, assim, o homem ele tende a se fechar muito mais, e isso é muito complicado. Por Eu acho exemplo, que a pergunta, na verdade, então, é tipo assim, quando ele faz isso, como que a mulher se sente? sim, então, o que que acontece? Quando o homem silencia, isso para a mulher é uma angústia terrível, tá? Ela não dorme direito, ela não trabalha direito. As questões emocionais para a mulher, elas são muito profundas. Então, assim, isso vai afetar tudo na vida dela. Tudo. Ela vai trabalhar mal, ela vai não conseguir ter uma relação bacana com a família naqueles dias, ela vai malhar pensando nisso, ela vai se torturar e ela vai chorar à noite, ela vai, enfim, ela vai mandar print para as amigas para tentar interpretar cada vírgula que você disse antes do seu silêncio, entendeu? Para tentar Deixa eu entender só por fazer que um você ficou parênteses, que eu acho calado. uma coisa muito engraçada, que a maioria dos caras não estão ligados, mas as mulheres fazem essas paradas de mensagem e mandam uma para as amigas, assim, analisando as mensagens que Sim. vocês estão mandando para elas, porque elas também estão trabalhando essa conversa. É ou não é? Tô Se mentindo? forem minhas alunas, não, porque eu ensino a não fazer isso. Mas, sim, se não forem minhas alunas, é muito provável que as mulheres que vocês estejam conversando façam isso. É muito possível, tá? E assim, E aí, só por tudo curiosidade também, o que que você recomenda para suas alunas nesse tipo de situação? eu recomendo nunca fazer isso. Eu falo com elas assim: um cara bem resolvido não quer lidar com uma mulher que não sabe lidar com ele, que precisa de uma terceira pessoa, uma amiga, né, para interpretar e tal. Não, ele está se relacionando com você. Então, Ah, se ele desconfiar que você está mandando print, isso já vai ser eliminatório para ele, porque ele não quer uma terceira pessoa deveria, pelo ali. menos, né? Deveria ser. Não é um trisal, não é um É, trisal, é um casal. Então, assim, se ele souber disso, se ele for um cara minimamente bem resolvido, ele vai embora. Porque ele é. vai ver que você não tem maturidade emocional para lidar com um relacionamento. Nossa, perfeito. Então, eu recomendo a não fazer. E realmente, quando elas param de fazer, elas percebem que elas são capazes de fazer aquilo sozinhas. O que elas precisam é realmente começar a lidar sozinhas com a situação. Aí Faz elas até mesmo percebem de que elas melhor são maneira, capazes. né? Sim, Porque ela não fica ouvindo 10 pessoas dando sim, não opinião na faz vida dela. sentido. Isso é um dos motivos que faz com que elas se percam ainda mais. Que é ficar ouvindo um monte de amiga, e cada amiga tem uma opinião, sabe? Joga lá no grupo das amigas, aí cada amiga pensa uma coisa, cada amiga fala uma coisa e deixa elas mais loucas ainda. E eu falo, não faça isso. O relacionamento é seu.
Sem contar que quando se torna um namoro de fato, aquele relacionamento ele tem que estar blindado de coisas externas. Você tem que se entender com o seu parceiro e ele se entender com você. Você não pode enfiar as pessoas ali no meio. Então, se Mas já aí, por começa dessa exemplo, forma, não vai funcionar. mas aí a primeira pergunta que eu fiz, que eu acabei falando outras coisas depois. Como Mas que ela se qual sente? o que eu queria saber, por exemplo, é quando, por exemplo, de repente a mulher está com um problema, né? E aí ela vem falar esse problema com, de repente, o seu namorado. Sim, A tendência dos homens nesse momento é sempre ficar dando solução, né? Ficar dando sim, solução para ela. Ela não quer uma solução nesse momento, ela só quer sim, falar. sim, E aí eu vejo que essa é uma das leituras erradas que os homens fazem de comportamento dela. Entende o que eu quero dizer? sim. Eu queria saber se tem algo nesse sentido, assim, que você acha que os homens Tem, mas é porque o que eu estava falando antes era uma situação diferente, né? De têm. caso quando os homens silenciam. Então, Uhum. assim, não é que vocês têm, gente, que ficar falando o tempo inteiro, né? Porque existe realmente uma diferença. A mulher precisa falar e o homem precisa silenciar. A questão é, se tiver algum problema, pelo menos diga, fulana, eu preciso de um tempo para eu pensar. Já é o suficiente para ela entender que você precisa de um tempo para você pensar. Não, só simplesmente não desapareça. Isso já é ótimo. Se você fala, fulano, eu preciso de um tempo para eu pensar, eu volto a falar com você assim que eu me resolver, tá? Mas eu preciso aqui de umas horas ou uns dias, que seja. Mas pelo menos diga para ela o que está acontecendo. Você não precisa, meu Deus, abrir o livro da sua vida, falar sobre os sentimentos mais profundos que vocês não precisa ser isso. Você não precisa entrar no Porque drama. senão você vira um chato também, né? Sim, não, não é esse o intuito. Você É. pode ter o seu tempo, você pode ter o seu silêncio. O problema é você só ter o seu silêncio e não entender que isso vai prejudicar a sua conexão com ela. Ó, o Iron perguntou: da onde vem essa frase que as mulheres precisam falar e o homem silenciar? Conte-nos Na mais. verdade, não é nenhuma frase em si, é a questão de que a mulher, para que ela se sinta bem, para que ela consiga organizar as emoções dela, digamos assim, ela precisa externalizar isso, ela precisa falar sobre o que ela está sentindo. Enquanto que o homem, para que ele organize as emoções dele, ele precisa sentir que ele consegue resolver aquilo sozinho. E Então, o aí é o homem erro, tem né? que... Não, assim, dependendo do que for, até funciona. A questão é, ele não pode deixar essa mulher à deriva. Ele Hum. tem que pelo menos dizer para ela assim, ó, eu preciso pensar, eu vou resolver isso, tá? Eu vou tomar um tempo para mim. Ele precisa informá-la. É isso, Isso é entendeu? interessante. Isso é interessante. Informá-la. Porque aí, quando ele a informa do que está acontecendo, pelo menos ela tem a segurança de que, não, ele me disse isso. Eu posso até ficar angustiada, eu posso até ficar ansiosa, eu posso até não saber o que está acontecendo, mas eu também não estou à deriva. Tem alguma coisa aqui que me sustenta emocionalmente, entende? Muito bem. Ele se preocupa minimamente com as minhas emoções. Então, ele está me dizendo que ele precisa desse tempo, então ele vai tirar esse tempo. É, aí também entra o outro lado dessa equação, que às vezes também, eu acho que, imagino que muitos de vocês, homens aqui, devem ter passado, que às vezes a mulher escuta isso que você acabou de falar, que o homem deveria, né, e eu também falaria para ele falar, como um tipo de estratégia que ela acha que ela tem que agora trabalhar mais para convencer esse cara, e aí é o momento que você tem que, eu falo, os caras falam assim, ó, você tem que chegar para ela e falar, ó, isso aqui não é um tipo de estratégia, eu tô me afastando. É para Sim, não falar, sua louca, me deixa em paz, sabe? E aí eu falo que nesse momento o erro já foi cometido lá atrás de você se conectar com uma mulher que nesse momento não vai entender a sua comunicação de forma clara, que ela acha, né? Porque você não foi claro em nenhum momento ou não foi como deveria antes. Agora você tem até problema de sair desse relacionamento. Entende o que eu quero dizer? Que daí a mulher virou um problema, não deveria ter sido um problema e agora virou um problema por ele não saber se comunicar de maneira sim. clara e aberta. E assim, quando vocês informam a pessoa sobre o que está acontecendo, isso aí, essa dinâmica é semelhante até a uma relação de trabalho. Se você É. trabalha em equipe, você tem que informar as pessoas da sua equipe o que está acontecendo.
E é por isso que eu também falo de parceria. Tem que ser parceiro, mano. Tem que ser Sim. parceiro. E assim, Pô, não é que vocês são responsáveis pelo sentimento da mulher, não, vocês não são. Fiquem tranquilos com relação a isso. Mas assim, você tem que sentir que você fez a sua parte. Qual que é a sua é. parte? Informá-la do que está acontecendo. Informei, eu disse para ela que eu preciso de um tempo, eu disse para ela que eu preciso pensar, eu disse para ela que eu vou resolver isso e que é para ela deixar eu resolver isso. Ponto. Essa é a sua parte. Se ela te mandar 800 mensagens depois, Aí se ela ela é maluca. surtar, se ela bater na sua. Aí já não é problema seu. Você tem que sentir que você fez o que você deveria fazer. Ponto. Ó, deixa Apenas eu te isso. fazer um ponto que eu anotei aqui, que foi inclusive algo que eu postei ontem. E eu queria, não sei se você chegou a ler o texto que eu coloquei ontem falando sobre homens bonzinhos e os babacas. Você chegou a ver, não viu? Então, você sabe o que que é evidente, você sabe, os homens babacas, esse até mesmo arquétipo, porque inclusive isso é algo que eu falo bastante, e em breve, rapaziada, eu vou fazer uma aula sobre arquétipos, hein? Mas todo mundo aqui sabe o arquétipo do cara bonzinho e o cara babaca. É uma das coisas que eu vejo que os caras confundem muitas vezes é que eles vão para os extremos, tanto do babaca como do bonzinho. É. Sim. E eu vejo que o segredo tá você absorver o melhor de cada lado. Sim, o equilíbrio. Como você descreve isso do ponto de vista da mulher, no sentido de os aspectos bons de cada lado? Eu quero dizer que isso também acontece com as mulheres, tá? Isso aí, inclusive, é tema de várias aulas minhas. Você falou que o extremo do masculino é o bonzinho e o babaca. No caso da mulher, o extremo dela é a boazinha ou a reativa. Hum, Entendeu? Então, assim, com certeza vocês já se desconectaram de mulheres extremamente boazinhas que apareceram na vida de vocês. sim. Assim como, com certeza, vocês já se desconectaram de mulheres reativas. A mulher Também. que fica falando que o homem é machista, que o homem não vale nada, que não sei o quê, que se oferece para pagar uma conta, ela surta, coisas do tipo. Então, assim, lembrem sempre desses extremos femininos, que aí vocês vão também conseguir encontrar o equilíbrio de vocês, para que vocês não sejam nem bonzinhos nem babacas. Agora, quais são os aspectos bons de cada lado que você poderia dizer desse tipo de comportamento, por exemplo? Que eu vejo, pelo menos eu vejo o cara babaca, as mulheres se atraem pelo comportamento. E o cara bonzinho também se atrai pelas algumas atitudes. E se você tiver as atitudes e não o comportamento, são aspectos bons do bonzinho. Só para fazer claro o exemplo que eu estou querendo dar. Outro dia eu estava falando com a minha namorada, né? E aí ela estava falando, ela é aeromoça, e aí ela estava falando que ela falou para uma das amigas dela que eu iria buscá-la no aeroporto, né? E aí a amiga dela falou assim: Ah, olha que bonzinho. Eu falei: Não, bonzinho não. Mas o que eu quero dizer é que sim, você poderia dizer que essa atitude é uma atitude de um homem bonzinho, aquele cara que vai fazer de tudo para a mulher, vai pegar ela, vai servir, vai resolver todos os problemas. Porém, não a atitude em si, mas sim o comportamento. Porque que mulher realmente não gostaria de ser recebida pelo seu namorado no aeroporto, quando o Sim, cara vem te receber? Então, às vezes o cara pode julgar a atitude e é tipo, mano, você entendeu o jogo completamente errado. Entende o que eu quero dizer? sim, totalmente. Então, essa, tipo, quais são os lados positivos de cada, o babaca e o bonzinho? Então, não é, como você falou, não é que vocês aqui têm que pegar esse comportamento e praticar ele a ferro e fogo, porque o problema dos extremos é isso, eles praticam esses comportamentos de uma maneira muito intensa, então o negócio não dá bom, eles vivem nos extremos. Mas assim, o que existe de bom no bonzinho que você pode pegar a essência disso? Você não precisa ser 100% isso, mas você tem que pegar a essência disso, que é o quê? A generosidade dele, Yes. né? O fato dele querer ver a mulher que tá na companhia dele bem, dele se preocupar com ela, dele ter um cuidado com ela, dele valorizar a relação, entende? Dele priorizar e valorizar a relação. E eu vou fazer um parênteses aqui, rapaziada. Eu espero que o que eu vá falar agora seja óbvio para todo mundo.
Mas se você não está ainda abrindo a porta do carro para as belas donzelas, você está pecando muito. Não estou falando para vocês abrirem, sabe, enfim, dar a volta no meio do trânsito para abrir, dar uma força ali. Mas é um gesto tão simples que você só tem a ganhar. Estou mentindo? Não, inclusive um primo meu ficou solteiro, começou a fazer isso e ele tá assim. Ele falou: Meu Deus, eu não sabia que era tão fácil. É, as meninas, Sabia? Uma coisa mano, tão tão simples, eu sabia que simples. era tão fácil. É. Nesse tema, o que outros atos de gentileza você acha que são atos, necessários para um homem fazer no sentido Assim, da abrir a mulher? porta do carro, sendo muito honesta, eu não acho que é necessário, mas eu acho que é gentil, eu acho que é um ato de cavalheirismo de fato. É um ato que enche os olhos de uma mulher, entendeu? Não é que, ai meu Deus, é necessário, é eliminatório, não. Mas é algo que enche os olhos dela, ela vai ficar feliz de fato, E tá? andar de mão dada? Tem cara que não gosta de andar de mão dada. E, menina, respondi uma caixinha agorinha com relação a isso. A menina que falou que ela não queria andar de mão dada. Mas, assim, o andar de mão dada, qual que é a questão, né? Eu acho que também você tem que perceber o feeling da pessoa ali, É. no momento. Eu Hum. acho que não dá para colocar uma regra nisso. Por isso Porque, que eu às sempre ponho a vezes, mão nas costas. vamos supor, Sempre. às vezes é uma mulher que você não quer sair de novo. Você já É, percebeu ali que você não tem muita vez, você vai ficar pagando de casalzinho com ela. isso. Rapaziada, isso. Fala mais. Eu acho que você tem que perceber o feeling do momento. Não fiquem buscando, assim, regras para as coisas. Porque vão ter momentos em que você não vai conseguir cumprir essa regra. É. E tá tudo bem. Você não tem que cumprir nenhuma regra. Ó, inclusive para expandir nesse tema, rapaziada, eu normalmente em primeiros encontros, eu nunca pego na mão assim, mão dada da menina. O que eu faço de repente, se a gente está indo para algum lugar, tá indo de ponto A a ponto B, tá entrando no carro, ou tá atravessando a rua, ou estamos caminhando, porque às vezes eu vou com ela no museu, no parque, eu sempre ponho a mão nas costas, né, caminhando como se fosse com a mão nas costas, né, não com mão dada. Eu vejo como um toque, até mesmo mais íntimo que mão dada, e não passa esse sinal que a Dani acabou de falar, desse romantismo que pode ser desnecessário no momento. Entende esse equilíbrio perfeito? Eu acho que tem muito o feeling do momento, assim, você entender. Vamos supor, exemplo, vamos supor que nesse primeiro encontro vocês até se beijem, só que fique uma coisa um pouco estranha. Às vezes a mulher é muito tímida, às vezes ela não está muito solta. Eu acho que se você pegar na mão dela assim que você sair, ela pode ficar também um pouco sem jeito, entende? Eu acho que você vai ter que entender o feeling do momento, entendeu? O Por que isso que cabe eu você fazer falo, naquele ó, vou momento pegar ali um e o que gancho não aqui. cabe. Eu vou pegar um gancho para uma coisa que eu sempre falo, que você acabou de falar. O primeiro pilar que eu falo da sedução é a consciência interna e a consciência externa. É você ler o comportamento e saber como agir apropriadamente. É basicamente isso. Então, você sentir essas pequenas nuances que a mulher pode dar no encontro para saber qual é o momento de você, de repente, fazer um toque enquanto você fala com ela, fazer um olhar mais profundo, olho no olho dela, olhar para a boca dela. Você tem que saber, porque senão você também pode passar a mensagem errada. E isso que ela acabou de falar é exatamente isso. Ó, vou te fazer outra pergunta. Só ler aqui o que os caras me mandaram. Ó. Eu acredito que isso é relacionado a comportamentos e virtudes que faríamos com qualquer ser humano. Por exemplo, tem momentos que eu dou passagem ao próximo, às vezes abro até a porta e deixa quem vem comigo passar. Esse eu também faço, eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso, principalmente na academia, onde é um lugar que as pessoas não estão esperando. Se eu estou saindo da academia e eu vejo alguém entrando ou saindo, eu faço questão de segurar a porta só para ver se a pessoa vai falar obrigado. Sim. Mas eu falo de nada. Peraí. O Jackson falou eu dou o braço para ela grudar, mão dada só depois do terceiro encontro. Eu também sempre faço assim, ó. Esse é algo que eu tenho o hábito de fazer assim, ó, em vez de mão dada. Eu falo assim, ó, venha comigo, bela donzela. O que você acha do bracinho cruzadinho aqui? Eu acho romântico e bonito, eu faço isso. Tá sem áudio você, tá sem áudio. Alguém tá ouvindo ela? Ó, eu travei que sem querer. Eu acho que pode até ser um passo antes da mão, para você ver se ela vai te dar o braço também.
Pode ser É um boa. passo antes, Ó, o anterior. Jackson, a gente aprendeu junto. Ó, outra parada que eu trouxe aqui que eu quero saber a sua opinião, que é as expectativas irreais, ou até mesmo. Ah, meu filho, isso aí eu sou especialista. Esse aí, eu dei aulas e aulas já, minha Fala, vida, quero sobre isso saber. aí. Em E o que as todos, mulheres em mais todas as precisam é etapas. essa aula. Então, isso daí eu sei tudo que você quiser. Vai, fala, fala. Mas por quê? Eles criam, os meninos criam essas Não, eu quero, na expectativas? verdade, saber de você, nesse sentido, as expectativas irreais, não do ponto de vista que eu sei que as mulheres criam, mas o que os homens precisam saber que são coisas que elas criam, ou que um homem deveria saber sobre isso, sobre ter as expectativas irreais das mulheres. Então, gente, mulheres criam muitas expectativas, tá? Isso é um problema. Isso é um problema que eu busco muito trabalhar com elas, porque muitas vezes elas vão para Nárnia e ficam lá vivendo. Elas compram um terreno em Nárnia, começam a construir um castelo, um belo dia elas descobrem que elas estão no mundo da fantasia. Isso é um grande problema, um grande problema. Então, assim, uma coisa, não sei se é um hábito de vocês, mas é muito comum dos homens, principalmente os cafajestes, que você já falou aí, né? Eles são especialistas nisso, que é a questão dos planos. Promessas e planos. Fazem promessas, fazem planos. Nossa, e quando eu te levar não sei aonde? Não, porque a gente vai viajar para tal lugar e não sei o quê. E assim, gente, uma frase dessa na cabeça de uma mulher, vocês não têm noção, não. É. É um terreno muito fértil. Então, assim, o cara vira e fala assim: ah, não, porque eu tô querendo ir lá em Fernando de Noronha esse ano, o que que você acha da gente ir e tal? Meu filho, ela já vai chegar em casa, ela já vai começar a olhar pousada, hotel em Fernando de Noronha, e ela já vai estar sonhando com isso, ela já vai entrar na loja para ver o biquíni que ela vai usar. É assim. É assim. Eu não Mas estou espera, deixa, eu- exagerando. deixa eu fazer um outro contraponto nisso que você acabou de falar. Mas você não acha que pode haver mulheres também que quando eu sinto pelo menos que quando o cara começa também a fazer muito plano assim muito cedo, eu sinto que muitas vezes uma mulher assim pode olhar pro cara e falar, mas esse cara é carente. Como assim? Você acabou de me conhecer, a gente Sim, tá fazendo não, plano. sim, totalmente. E eu ensino muito isso para elas. Eu falo, gente, se o cara tá fazendo plano demais com você, assim, calma, ele não é nada seu, desconfie, né? Desconfie, porque Vai com não é calma, bem vai assim. com calma. Mas eu tô falando assim, quando é uma frase solta, quando é um excesso, sabe? Quando é uma coisa. E tem mulher que se deslumbra com excesso também, tá? Que acha que, meu Deus, o cara quer casar comigo, ele nem tá namorando com ela. Mas eu tô falando assim, quando o cara começa a planejar alguma coisa, começa a projetar alguma coisa lá para frente. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Para ele mesmo também, viu, Para rapaziada? ele mesmo. Eu tô É, falando para ele mesmo. Para ela é óbvio que ela é, vai cair desse cavalo aí em algum momento. Mas assim, para ele mesmo é perigoso, porque pode chegar um momento, e geralmente chega, em que essa relação não tá mais fluindo, ou então acontece alguma coisa que esse cara, nossa, não, tudo que eu pensei de fazer com essa mulher não vai rolar. E aí ele muda um pouco a postura, e aí vem as cobranças, vem, você não tem responsabilidade afetiva, é. você é isso, E você é você se aquilo, você sente é um culpado babaca, depois. O homem e se você sente quer, mal não sei o culpado com quê. essas merda aí. E a gente nem É deveria complicado. culpar. Então, assim, cuidado com esse negócio de ficar fazendo plano. É, Cuidado, porque isso aí tende a dar muitos ó, problemas. vou te dar um exemplo, inclusive, porque isso eu vejo que é o cara armando a própria cilada para ele lá na frente. Porque às vezes ele acabou de conhecer a mina, eles tiveram uma conexão muito gostosa, assim, e tal, transaram, o sexo foi maravilhoso, e agora ele já tá planejando, tipo assim, o mês que vem de sair com ela. Fala assim, mano, você saiu uma noite com ela. Vamos ver como as coisas fluem. De repente você pode até marcar essa viagem, mas o cara já tá de uma maneira criando esses planos aí, que depois do outro lado prejudica a mulher também, ela cria essas expectativas realistas e volta para ele com as expectativas dela trazendo todas essas emoções, essa responsabilidade Sim, afetiva que você falou. isso. É um desastre, não é? É um desastre, é um desastre. Então, assim, cuidado, deixa os planos para quando você assumir o namoro. Aí sim você vai planejar uma viagem. Eu não estou falando que você não pode convidar sua ficante para viajar, não é isso, mas assim, cuidado com as promessas, cuidado com as coisas que você projeta demais, sabe? Planos muito grandes, coisas muito grandes, sabe? Porque isso aí tende a não dar bom.
Não dá bom. Ó, e eu vou mais longe ainda, rapaziada, pegando esse gancho, que é o quê? Principalmente quando você começa a sair com muitas mulheres ao mesmo tempo, você tem que manejar o seu tempo melhor, né? E aí, você também não vai ficar com essa carência, eu vou chamar de carência, de acabou de conhecer uma mulher e já tá fazendo plano com ela daqui a um mês, vai com calma, mano, tá ligado? E justamente por você evitar de fazer planos, todas as conversas que você fale com as mulheres, você está sempre no presente momento. E é o que eu falo de estar no presente momento é uma das coisas mais atrativas. É que daí você também está em busca de sensações com essa mulher no agora. E aí você pode fazer isso através de conversas, através de experiências, através de sexo, né? É... Quer falar mais alguma coisa nesse tema? Porque eu tenho outras coisas. Não, mas é isso que eu falo com elas também, para viver mais o presente, sabe? Porque, assim, já é muito natural da mulher criar expectativas. E aí, o que eu falo com elas? Não criar é impossível. É impossível. Então, assim, a questão é você administrar as suas expectativas. Se você teve esses pensamentos de futuro, não sei o quê, tá, eles passaram pela sua cabeça, mas você não precisa alimentá-los. Você pode parar por ali, entendeu? E não ficar cultivando, 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 meu Deus do céu, falei de você para minha mãe, falei de... Não, para, para. Como, por curiosidade também agora, foi algo que eu falei hoje numa mentoria, e me pareceu diferente, eu queria saber a sua opinião, que é, como uma mulher se sente, independente do momento, seja um mês, 2 meses, ou 3 meses, ou 6 meses de relacionamento, quando o cara fala, vou te apresentar para os meus pais. Então, ela se sente maravilhosamente bem, porque ela Uhum. sente que ela está, de fato, como é que se diz? Que ela, o fato do cara apresentar ela para a família dele é como se fosse a prova de que ela é a única mulher que ele quer ter do lado. Então, gente, muito cuidado para vocês É, apresentarem ficante para pai e mãe, porque é real assim, isso aí, rapaziada. Eu já entendeu? vi. Isso também costuma dar ruim. Não é legal nem com seus A próprios quanti... pais. Não é legal nem com seus pais. A quantidade de É. mensagem que eu recebo de mulher que fala isso, não, porque a gente estava junto há X meses, eu já conhecia a família dele, não sei o quê. Aí, do nada, ele me disse que não queria relacionamento sério. Aí eu falo, tá, mas você foi conhecer a família. E elas falam assim, ele me levou para conhecer a família. Eu falo, não, você foi. Você Com as conheceu. suas É, próprias pernas. é. Você foi. Você foi achando que isso era algo mais. E não era. Se ele não tinha te pedido em namoro antes, se vocês não tinham um acordo claro, Sim, isso não era algo mais. E isso está sim. muito comum hoje em dia, né? Antigamente que não era assim. Antigamente, para você ir na casa de uma mulher, você tinha que pedir o pai dela. Você ia pedir o pai, a mão dela para o pai dela, para você namorar com ela. Entendeu? Não era assim. Não era desse jeito. Hoje em dia isso está muito mais comum. Né? Ah, vou fazer um Uma churrasco lá em casa, pergunta, tá? A mulher uma pergunta que eu gostaria de saber, na sua opinião, assim, pode soar meio cagação de regra, mas assim, qual você diria que é o tempo mínimo para duas pessoas decidirem ser monogâmicas juntas? eu digo que é uma média de 1 a 4 meses. Ok. Mas eu acho que quando passa 4 meses, e assim, 4 meses eu tô falando, o limite, vamos supor, vocês não moram na mesma cidade, ou então por algum motivo, um dos dois ou os dois tiveram que viajar nesses 4 meses e não conseguiram se ver com tanta frequência. É que Mas também a assim, frequência, é isso que desculpa, é a frequência, intensidade. sim. Às vezes eu vejo que você pode, de repente, em 4 meses, criar uma conexão muito especial até mesmo com uma mulher, mas de repente você consegue criar essa mesma conexão especial em um mês com uma mulher. Sim, Depende da intensidade, né? Se, por exemplo, você saiu, imagina, se você saiu com uma mina todo final de semana, mas vocês, sei lá, foram num bar ou tomaram um café ou até foram para uma festa, mas não dormiram juntos. Até transaram, até podem ter transado, mas não dormiram juntos. Se você faz isso 2 vezes com uma mulher num mês, você tem uma conexão muito mais profunda do que a quantidade de vê-la todos os finais de semana. Fez sentido o que eu falei? sim. E assim, às vezes pode ser diferente também com uma outra mulher. Pode ser que vocês nem tenham dormido juntos, porque ela não quis.
mas mesmo assim você queira namorar com ela. Isso é muito louco, mas Ah, mas é espera aí, então. muito... Espera aí, eu Pode quero, falar. na verdade, agora saber sua opinião sobre outro ponto. Você acha que dá para namorar antes de transar? Eu tenho alunas que já Que, começaram a que só namorar. transam depois de namorar? Sim. Eu falo para os caras se afastem dessas mulheres. Não é a maioria, mas tem. Tem. E como você opina sobre isso? Então, eu opino assim, elas têm que ser leais ao que elas querem. Ah, justo também, né? E aí eu falo, se é o que você realmente quer, você tem que bancar isso. Você tem que se bancar. Ah, Então, mas não ela vai adianta, sofrer, hein? porque senão ela vai para a cama com o cara esperando algo mais. E aí, Mas se não esse tem que algo mais não esperar rola, tanto tempo. Eu não acho que a mulher não deveria esperar tanto tempo como 3 meses para transar com um cara. enfim, Tipo assim, cada eu uma. imagino, ó. Tem gente que é por causa de religião, tem gente que é porque realmente, olha, eu já fiz e tal, e não foi bom para mim, eu não quero mais. E assim, eu não posso, como que se diz, né? Eu preciso, o que eu ensino para elas é a se respeitarem, respeitarem o que elas sentem. Então, assim, o que que adianta eu virar e falar, não, você tem sim que dormir com o cara antes de você namorar com ele? Porque Claro. aí E não qualquer um também, né? todo cara que ela conhecer, ela vai sentir essa pressão. E ela vai começar a achar que é impossível, e aí ela vai viver num conflito. Tipo, eu É. já fiz, foi horrível, aí agora se eu faço de novo, eu sinto aquela coisa horrível de novo. Então, assim, o que eu digo é, se é a sua decisão, você tem que ser leal à sua decisão. Deixa eu te fazer uma pergunta como fã do seu trabalho. Que é nesse sentido, qual é o tipo dessas mulheres que chegam até você, de repente, que com essas ideias assim de eu não vou transar com o cara por 4 meses, por qualquer que sejam os valores dela, mas quem é essa mulher? Eu fiquei curioso de saber quem é essa mulher normalmente. Então, esse perfil, ou são mulheres que têm uma religião realmente que pregue essa questão de ter um compromisso mesmo antes de ter relação, ou então é alguma mulher que já fez e já se machucou muito. Já Quantos anos fez. normalmente elas têm? O meu público geralmente é de 25 a 45. Então você está falando que essas meninas que fazem isso são umas meninas de 25 anos? Até mais. 30, 35. Ah, mas as novinhas menos, talvez isso é raríssimo, né? Com essa geração, as mais novas eu não sei, porque geralmente não são as minhas Entendi. alunas, mas as dessa faixa etária, a maioria já teve essa experiência. E Entendi. aí tem as que por algum motivo não querem mais. Não é a maioria, mas elas Você existem. acha que essas mulheres que decidem fazer isso podem simplesmente ter se envolvido com os caras errados? Eu acho. Só que eu também acho que existiu uma expectativa muito grande, independente do cara ser certo, óbvio, né? Se ele fosse certo, ele estaria com ela. Mas assim, independente do cara ter uma boa índole ou não, ela criou uma expectativa sobre aquilo que não se realizou. E isso para ela gerou uma dor muito profunda, no qual ela não deu conta de administrar. E possivelmente até hoje não dá. Por isso que ela tomou essa decisão. É que é foda. Por isso que eu também falo para os caras que a maneira como as mulheres veem o sexo, vocês têm que ter consciência disso. Porque imagina, um homem já, tipo, o homem que transou algumas vezes na vida dele, com 25 anos, por mais que as transas tenham sido ruins, com mulheres ruins, ele nunca vai chegar e vai falar, eu não vou transar mais. Os caras que você ouve falar isso, na verdade, são os virgens que nunca nem transaram. Aí claro que eles vão falar isso. Mas é importante, eu falo, você entender também que você vê que muitas vezes é uma mulher que vem com alguns traumas que vão ser Existe uma difíceis. bagagem, existe uma Muito. bagagem. Porque beleza, ela pode respeitar os valores dela, né? E a encorajo a fazer isso. Mas o cara realmente, eu diria que quer, ou até mesmo um relacionamento sério com uma mulher muito legal, e ele também é um cara super ponta firme, ele não vai esperar 4 meses para ficar com ela. E às vezes ela tem muito mais a ganhar por simplesmente escolher os caras certos, sabe? Como Sim, conecta. sim.
Mas é mais, eu acho que o trauma, né, ficou por um sentimento de desamparo depois, porque aí não deu certo, ela criou uma expectativa muito grande sobre aquilo, e o cara foi embora. Hum. E aí vem todo aquele sentimento de, eu me senti usada. Ó, Então, essa assim, é conversa complexo, clássica. é complexo. Eu sempre quando alguma mulher, não porque não foram muitas vezes, mas às vezes que alguma mulher falou alguma coisa do tipo assim, você está me usando, eu sempre ficava curioso do tipo, me explica em que maneira eu estou te usando. Mas isso tem explicações instintivas, né? Você sabe que tem explicações instintivas para essa questão sexual, né? Que Não, é mas eu nem... Ok, fala sobre isso. como a mulher que engravida, a gente tem ainda, né? Ah, O nosso cérebro primitivo ainda tem essa característica de buscar proteção no homem. E quando acontece o ato sexual, a nossa mente ainda lida com aquilo, ainda que você tenha usado vários métodos contraceptivos, existe ainda uma predisposição a você tender para essa ideia de que, teve o ato sexual aqui, existe uma grande chance de eu estar grávida e eu preciso estar protegida por isso. E por isso que muitas mulheres relatam, inclusive, que quando elas têm, né, relações de sexo casual e etc., elas se sentem deprimidas depois, elas ficam com um sentimento de vazio muito grande. é, e é aquela coisa também, uma hora elas acabam vendo que isso não faz bem para elas. Sim. E aí é o que a gente estava falando que fica com os traumas, né? E Uhum. vai. Ó, deixa eu falar outra pergunta que eu anotei aqui, que eu quero saber a sua opinião. Compreender as aqui. Ah, não, achei, ó. O que que eu quero saber uma das coisas que eu falo muito para os caras é que às vezes eles começam a se desenvolver e vão se envolvendo com mulheres também cada vez melhor. Mulheres melhores, seja mais bonitas até mesmo, sejam mulheres mais inteligentes, mulheres mais independentes, né? Porque eu também falo, rapaziada, que uma mulher que vai ficar completamente independente de você também é cilada. E eu sei que muitos Sim. caras da Red Pill ficam pregando isso, que você precisa ter uma mulher que é completamente dependente de você. Eu isso eu acho uma encheção de Eles estão saco. tudo solteiros, gente. Não Exato. sigam, não É uma sigam. encheção de saco desnecessária. Ela tem que ter as paradas dela para fazer, tá ligado? Sim, lógico. E aí, o que eu vejo é que muitas vezes o cara vai se envolver com uma mulher, em qualquer que sejam esses termos que eu acabei de falar, melhor, só que ele não está preparado também. Ele está ainda com aquele comportamento lixinho, daquelas minas lixo que ele pegava. E aí, o que Sim. acontece é que ele acaba até mesmo perdendo a oportunidade de se envolver com mulheres incríveis, incríveis, por não saber simplesmente aquela coisa de game up. Mano, as suas atitudes têm que ser melhores, você tem que fazer trabalhar em você mesmo. Mas o que eu quero saber de você quais são as coisas que os homens fazem, que você diria assim, coisas não óbvias, por favor, não óbvias que os homens fazem, que as mulheres simplesmente falam, tipo, esse é um cara que eu não quero me envolver, sabe? Tipo, uma mulher da hora Coisas não fala isso, sabe? óbvias. É. Tipo, o cara que Deixa você, eu claro, você vai falar pensar. assim, um Nossa, é uma cara. boa pergunta. Eu tô até reflexiva aqui. Aquele seu vídeo é muito bom, aquele seu vídeo do cara que a mulher ignora no Instagram. Aquele seu vídeo é incrível. Entende? Eu Porque tenho que tem fazer que. a parte 2, inclusive. Coloquei lá várias coisas que eu tenho que colocar na parte 2. Ó, deixa eu já Mas, vamos fazer, já combinar aqui, inclusive. Faz no seu Instagram essa pergunta. Fala assim, ó, quais são não, é, quais são as piores frases que você já mandou para os homens? Qual foram as mas piores? isso eu acho que elas não vão saber. Elas vão saber as que elas receberam. Ah, mas é que você quer que eu faça uma versão 2 do mesmo personagem. Eu quero fazer de É. Raquel, eu quero fazer a mulher. Não, você pode fazer a mulher também, mas a versão 2 também vai ficar ótima, que tem muitas coisas. Tá, mas então, eu quero saber do ponto de vista das mulheres. Porque eu quero fazer um vídeo das piores mensagens. Eu tenho algumas que eu já recebi de umas mulheres que eu falo, mano, o que você Mas tá então, os meninos que vão saber, elas não vão saber. Elas não vão saber. Elas vão pensar, nossa, elas pensam assim, o que que tem de errado comigo? Onde foi que eu errei? Qual que é o meu problema? Elas não sabem. Ok, então faz ao contrário. Pergunta para elas quais foram as piores mensagens que elas receberam dos caras. Sim.
Aí Vou eu faço fazer. uma segunda versão daquele vídeo. Rapaziada, quem não viu esse vídeo, veja. Ó, você viu que até ela falou que é incrível esse vídeo. É o vídeo que eu falo, o cara que você ignora no Instagram. Eu faço mensagens que as mulheres recebem, só que eu estou falando. Eu já vi isso, eu vejo assim, sério que esse cara mandou essa mensagem para ela? Interrogação, 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 interrogação. Não vai me responder, não? É. Interrogação, interrogação. Não, mas o que você acha que seria, então, essa alguma atitude? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que é algo que às vezes os caras não percebem, que é não ser, por exemplo, que a gente estava falando de gentileza, não ser gentil com as pessoas ao redor, onde você sempre vá ser extremamente educado. Porque eu digo que É, você ser educado, não necessariamente com ela, mas com outras pessoas ao seu redor, é uma maneira de ela tá vendo como você interage com o mundo e ela vê que você é um cara principalmente educado, gentil, mas ela vê que você é confiante, né? E você não tá sim, fazendo nem falando com ela, tá falando com outras pessoas. sim. Concorda, discorda? Sim, concordo muito. Eu acho que a autoconfiança é uma característica do babaca que vocês podem pegar. A autoconfiança é extremamente sedutora, extremamente atraente. E assim, o que que eu classifico como autoconfiança? Eu acredito muito que é você bancar quem você é de verdade. Bancar a Perfeito, sua autenticidade. Então, perfeito. assim, se você for um cara mais introspectivo, tudo bem. Você não tem que ser um cara super extrovertido para você ser confiante. Eu não sou uma mulher super extrovertida. Meu namorado é idem, ele também não é um cara super extrovertido. Só que quando a gente se conheceu, a gente já tinha um emocional mais forte para a gente bancar a nossa essência. E eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, independente de você ser um cara super extrovertido ou não, se você for você de uma forma segura, não ficar tentando agradar outra pessoa, sabe? Agradar que eu digo assim, não é sendo gentil, mas assim, ai, vou dizer o que ela quer ouvir. Vou fazer Não, o que ela quer que eu jamais. faça. Não, Nossa, não, jamais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Jamais faça isso, rapaziada. Quando você pensa eu vou falar isso porque ela vai gostar de ouvir, você já perdeu o não, game na não. hora. Na hora você perdeu. Porque agora você não está sendo verdadeiro com você mesmo. Você está projetando o que é, você acredita que é o que ela quer ver, e mesmo que seja o que ela quer ver, agora você é um carente. Porque você está fazendo só para agradar ela, ao invés de ser você mesmo. Sim. E se vocês discordarem um do outro, não tem problema. Mas não fica falando algo só porque ela pensa e concorda e... Não, não faça isso. Desculpa te interromper. Olha, ó, o Iron perguntou aqui, mas ela acha que o extrovertido é uma energia que chama mais atenção? Então, Fala qualquer aí. pessoa extrovertida chama mais atenção, mas não é porque a pessoa chama mais atenção que ela é mais atraente. Nossa, Atraente nesse sentido de perfeito. sedução, assim, entendeu? De você se sentir atraído pela pessoa, de você ter desejo pela pessoa. Porque tem São muito coisas extrovertido diferentes. babaca, que é um babaca. Tem muito Fala que é extrovertido um número um babaca, tem muito babaca. extrovertido inconveniente. É. Então, assim, não, isso aí não. O introvertido e extrovertido não faz diferença se vocês tiverem autoconfiança. Perfeito. Não faz E o diferença. introvertido, muitas vezes, eu vejo que ele é mais observador também. E Sim, ele gera aqui, tipo, curiosidade das pessoas. sim, Né? Então, isso que você falou, eu vejo que é muito porque você pode ser extrovertido, você pode até dizer que você vai acabar atraindo mais atenção, e possivelmente sendo mais sedutor nesse caso. Mas às vezes você pode também, por ser tão extrovertido, acabar criando mais atrito quando você não, por exemplo, se a pessoa te conhece por mais tempo, ela não se incomodaria com esse extrovertimento que você tem antes dela te conhecer. Fez sentido o que eu falei? uhum. Eu digo isso porque eu sou um cara extremamente introvertido, louco da cabeça, só que eu não faço essas loucuras com pessoas que eu acabei de conhecer. A pessoa não tem nenhum filtro sobre mim ainda. Então, tipo assim, deixa ela me conhecer um pouco, e depois eu vou também me abrindo mais, expressando quem eu sou, né? Sim. Mas você estava falando sobre o homem que fala algo para a mulher
só porque Isso. ele acredita que ela vai gostar daquilo. Isso, não Outros façam erros. isso, É. gente. A autenticidade é uma coisa muito forte e com toda certeza também vocês ou já ficaram ou vocês já estiveram muito afim de uma mulher que nem era talvez tão bonita, nem tinha um corpo tão atraente, nem era aquela típica gostosa, mas era uma mulher que confiava nela. E aí você nem conseguia explicar direito por que que você se sentia tão atraído por ela, mas era a autoconfiança dela. Isso é certeza. Isso é certeza. Olha, e eu vou falar uma parada que isso que você falou, contando uma história minha, na verdade. Eu uma vez fiquei um tempo namorando uma menina, saía com essa menina, uns 3 meses. E ela era fisiculturista. E o cara que de repente acha que essa mina é mais da hora que outras, mano, se você também não tiver essa química, pouco importa quanto ela tem de bunda, quanto ela tem de peito, quando ela tem. Mano, e aí você vai ter justamente isso que a Dani estava falando, de uma mulher que simplesmente é confiante. Uma mulher que está confiante no seu corpo, meus amigos, eu vou falar para vocês. E não importa o shape dela. Importa ela estar confiante. Essa vai ser um dos melhores sexos que vocês podem ter com uma mulher. E é por isso que eu falo, porque não é o shape em si, é algo mais. Claro, todo mundo vai ter as preferências, de mais gordinha, mais magrinha, mais alta, mais baixa, mais forte, enfim, mas isso não é tão relevante como essa confiança que ela tem dentro dela e depois a química que vocês podem criar juntos. Concorda? Sim, com certeza. A autoconfiança a coisa mais sedutora que existe no universo. No universo. Você pode ser o cara mais feio do rolê. Se você tiver autoconfiança, Isso você é com até uma certeza vai se parada dar que muito bem. eu estava falando, se eu não me engano, com o. Quem era? Acho que era o Iron. Não, enfim, mas o que que eu estava falando? Que é justamente, por exemplo, fazer elogios. É algo que eu recomendo os homens fazerem elogios para as mulheres. E uma das coisas também que é chato é uma mulher que, por exemplo, você elogia ela e ela nunca recebe aquele elogio ela sempre fala assim, ah, não, por exemplo, você fala bonita, ai, não, A para. mulher que não sabe receber, né? Eu É. sei como é que é. E aí é justamente também isso que você falou, é uma mulher que não tem confiança, né? Total, total. Isso Como aí lidar é. com uma mulher como essa? Então, assim, a gente não consegue ficar consertando as pessoas, né? Isso é muito cansativo, inclusive, você ficar nesse movimento. Mas, assim, eu acredito muito que se ela não melhorar esse ponto, se ela não se der conta a tempo de que essa atitude é uma atitude broxante, digamos assim, o cara vai sair fora. É inevitável. É aquela coisa assim, uma mulher que não tem uma autoestima bacana, né? Que ela não tem uma autoconfiança, é o cara que tem que ficar fazendo esse movimento, entendeu? Ele que tem que ficar tentando, e isso é muito cansativo. E ele não vai aguentar, ele vai embora. E É o que certeza. você acha do outro lado dessa equação? De repente, uma mulher, por exemplo, que é muito bonita, fisicamente atrativa, e que possivelmente, por onde anda, recebe elogios, como você poderia fazer um elogio, de forma autêntica, ou o que não fazer para falar com uma mulher dessa? Eu tenho uma história disso aí. Tem um menino que estudou comigo no colégio, menino, né? A gente fala assim, menino, que estudou comigo no colégio, e ele sempre foi assim, mais descolado com essa coisa. Ele sempre foi um cara muito autoconfiante, tudo. Ele nem era bonito nem nada, mas ficava com um monte de gente. E aí, ele mudou para o Rio, passou num concurso, e ele estava obstinado a passar o rodo quando ele mudou para lá. Ele comprou um curso, não sei de quem que ele comprou um curso, mas era um curso que ensinava como pegar o máximo de mulheres possível, enfim. Ok, ele foi passar o rodo. Ele foi passar o rodo. E ele nem precisava fazer o curso, mas ele quis investir e tal. E aí, ele conheceu a atual esposa dele no Tinder e começou a sair com ela. Aí, uma vez, eles já namoravam e tudo, ele estava contando para uns amigos numa roda que ele aprendeu nesse curso a falar com a mulher assim, nossa, você tem uma energia diferente, eu sinto uma coisa diferente com você e tal. E aí que a namorada dele olhou para ele e falou assim, mas você falou isso para mim. Aí ele falou, tá vendo? Funcionou, a gente tá
E ele dizia isso para toda mulher que ele conhecia. As mulheres ficavam loucas, falavam, meu Deus, nossa, ele enxerga algo profundo em mim, tipo isso, sabe? E super funcionava ele falar essas coisas. Mas, gente, foi uma coisa que ele estava forçando a barra ali, entendeu? Não foi uma coisa verdadeira, genuína. Então, ele deve ter enganado muitas mulheres com esse papo. Mas, assim, não recomendo que vocês fiquem fazendo esse movimento só para zoar. Mas eu acho que, se for verdadeiro, se vocês realmente, né, estiverem enxergando uma coisa diferente numa mulher, fale isso com ela. Fale isso com ela. Ela Ó, vai deixa, gostar de deixa saber. eu concluir, ó. Isso que ela falou é, inclusive, muito bonito. Eu gosto de, ó, isso que ela... Escute depois da gravação isso que ela acabou de falar. Mas eu Será que concluo... o curso era seu? Você que tinha Não, gravado mas eu, esse sabe por quê? curso? Ó? Eu vou te falar por quê. Porque eu entendo como isso funciona. Você falar para uma mulher que ela tem uma energia, minimamente ela vai ficar curiosa. Ela vai ficar curiosa e possivelmente falar mais com você. É claro que se você for um babaca que simplesmente acha que isso é alguma frasezinha pronta, vai ter uma certa porcentagem de mulheres que você até vai conseguir, digamos, enganar, né? Mas não é algo autêntico e com o tempo você vai ver que não vai conectar, inclusive, com as mulheres certas. Por outro lado, se você for um cara que realmente consegue bater o olho numa mulher e descrever alguma coisa sobre a personalidade dela, sobre até mesmo o que ela gosta, as coisas que ela já fez, imaginar, pressupor isso. E aí, de repente, você consegue chegar nela e falar assim: ah, você me tem uma energia que você gosta dos rock dos anos 70. Às vezes tem gente que passa essa energia. Você me parece uma menina que gosta de ler Código da Vinci, enfim. Mas quando você sente isso, é o que o cara basicamente fazia. Se era verdadeiro ou não, nunca saberemos. Mas se você falar sobre a energia de uma mulher, e se for de maneira autêntica, Isso, tem que ser uma coisa genuína. Tem que ser uma coisa genuína, tô genuína. falando. Mas até mesmo, agora, rapaziada, para falar sobre approaches, se você chegar e fizer uma observação, né, e presumir algo, uma energia dela, e você errar, também não tem problema. Você descobre agora qual é a energia verdadeira dela. Olha só, viu? É, Olha, quem tem pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer Tem para... uma aqui, ó, já. O Rafael Cadê? fez. As seguidoras da Daniela estão preferindo conhecer os caras mais em balada, barzinho ou aplicativo. Então, isso é muito variado. Não tem muito, assim, o lugar que elas preferem, não. Inclusive, elas querem saber onde é que estão os caras que querem relacionamento sério. Que esse lugar elas estão indo, entendeu? Elas estão indo para esse lugar aí. Eu costumo falar que isso não existe, que a gente tem que conhecer pessoas onde a gente está, onde a gente passa, que isso tem que ser uma coisa natural. Não existe isso. Mas, assim, tem uma coisa que eu ensino para elas, que é o seguinte: elas não podem ficar dependentes de aplicativo. E muitas estão, principalmente em cidade grande, né? São Paulo, Rio, capital principalmente. Elas ficam muito acomodadas com o aplicativo. E assim, por quê? Porque no aplicativo já é a certeza de que o cara tá afim de você. Se ele deu match com você, é a certeza que ele tá afim de você. Então, assim, elas não precisam passar por aquele momento de conhecer um cara, de ver, né, se vai rolar alguma conversa, de sentir uma tensão sexual. Elas não querem passar por esse momento. Óbvio, não todas, tá? Mas tem uma parcela. Essas que só ficam no aplicativo, elas estão muito acomodadas. E eu falo, você não vai conseguir encontrar ninguém bacana assim. Ó, Porque deixa, você precisa inclusive, lidar com esse começo. algumas coisas que me aconteceram, ah, dando mais história para isso que você acabou de falar, eram mulheres que, por exemplo, eu saía de aplicativo e como eu já nunca perdia tempo, eu quero, mano, vamos sair ou não vamos? Porque senão vira um contato no seu telefone e você só perde tempo. E aí eu me deparava com isso que você acabou de falar, de mulheres que às vezes falavam, faz 3 meses que eu não saio, não encontro. E você foi o único cara que teve o culhão de me chamar. No aplicativo, nesse caso, né? Mas para trazer o que a gente estava falando, que elas ficam muito dependentes, às vezes, só dos Sim, aplicativos. elas se acomodam com o aplicativo e não. O que acontece? Essa mulher tende a ir perdendo. Quando a gente não treina uma habilidade, a gente vai perdendo ela, né? Uhum. Então, elas vão perdendo, de fato, a habilidade de conversar,
habilidade de lidar com aquela sensação do não te conheço direito, não sei como é que vai ser, eu vou para o encontro, vai ter uma ansiedadezinha ali, elas não conseguem lidar com isso. Isso para elas se torna uma angústia terrível, assim. Então elas fazem perguntas do tipo, o que eu falo com o cara no encontro? Gente, como assim? O que você fala com o cara? Você tem que ir, você tem que ver, olhar ao redor, você tem que, né, meu Deus, assim, coisas normais e que para elas se tornam um martírio. Aí eu falo, Olha tá que vendo? interessante, porque os homens se perguntam isso também. O que que Mas eu tem falo muito no homem que encontro? também está acomodado com isso. Essa Nossa, geração está assim. Tem muito homem acomodado a só ficar no aplicativo, por porque é isso que eu falo, fácil. rapaziada, a gente tem que falar com elas no dia a dia. Na vida, gente, na É, vida. A vida tá rolando, no supermercado, na padaria. fala oi, seja Fala oi. simpático. E Não aí você... importa se você está com roupa do trabalho, não importa se você está voltando da academia, não importa, não importa. Bom que ela já te vê, bom que você já vê ela como é É, que é, não tem nem essa dúvida de saber se é filtro, se não é filtro, entendeu? Já é a realidade. Quando a gente mano, por vai isso que eu falo, treinando isso, se elas torna muito querem mais conhecer fácil. caras na vida real. Você vê Sim, aqui, é real. todo mundo quer, na verdade, só que as pessoas estão cada vez mais acomodadas também. E não pode. Gente, homens que têm iniciativa, eles saem infinitamente mais na frente. Olha para ela por uns 3 segundos. Se ela te olhar de volta, dá um jeito de se Ó, aproximar. o Iron fez uma outra pergunta muito interessante, inclusive. Você acha, e que eu fiquei curioso para saber a sua opinião, você acha que a maioria das mulheres está buscando um relacionamento sério nas suas conexões? Bom, tem 190 mulheres no meu Instagram. No mínimo, 150 lá são mulheres, isso eu tenho certeza. No mínimo. 150, 160, no mínimo, são mulheres. Eu te garanto, mas eu te garanto que se não for 90% delas, é 99%. Te garanto. Mano, é real, velho. É real oficial, Esses gente. caras da Red Pill, você acha que eles sabem E isso? Red Pill, gente, pelo amor de Deus, Ó, os para com esse caras da negócio de Red Red Pill, você Pill. acha que eles sabem isso que ela tá falando? E como que vocês acham que um cara da Red Pill vai lidar com essa informação que ela acabou de dar? E Gente, os caras se negam a ver a realidade, mano. eles se negam a ver a realidade, eles se negam a viver a realidade, eles só ficam em podcast, essa é a verdade. O Cagação de trabalho deles é ficar regra em pra... podcast falando, é só isso, entendeu? Não Ó, vivem a vida real mas do aí, por negócio. exemplo, qual é a faixa etária? Você falou 25 a 40, né? 25 a 45, em É, média. aí também, rapaziada, vocês têm que ter consciência também. Às vezes a mina mais nova também não vai entrar em um relacionamento de maneira tão imediata como talvez uma mulher mais velha. É, realmente, a menina às vezes mais nova, atrás de experiências de vida, ela não vai querer ficar com um cara só. E eu nem estou fazendo julgamento do valor de nenhum da vida dela. É, eu te digo que é o que ela vai querer fazer. E eu não, e faça o que você quiser fazer. Agora, de repente, uma mulher com 25, como a Dani falou que é o público dela, até quanto? 40? 45. 45. Elas às vezes são umas minas que, se vocês aí estão buscando relacionamento, porra, troca ideia com essas minas, conecta com essas minas, que o negócio é bom, é bom, é O bom. negócio É é sempre bom. importante ter fase. Eu sempre falo isso para vocês também, rapaziada. Tem que ter uma fase de pegar geral, tem que ter fase de ficar com uma mina só, tem que ter fase de ficar sozinho, sem ninguém. É. Sim, com Sozinho que eu falo não é certeza. aquilo que os caras falam na Red Pill, como é o termo? Quem lembra o termo aí? Alguém fala no chat aí. Um termo que eles Lá falam de vem. monge, modo O que monge. que é isso, É o gente? cara que fala, não, agora eu não vou mais transar. Para com essas ideias, mano. Tem que transar. Não pode ficar muito tempo sem transar. Ai, Jesus Ó, Cristo. alguém tem mais alguma pergunta? Que já estamos a 1 hora aqui. Eu não quero passar muito do tempo da Daniela, que o tempo dela é caro. Nada, O passe dela tá imagina. caro. Ó, deixa Imagina. eu te falar, você tem que vir para São Paulo para eu te conectar com a rapaziada do podcast. Aqui, eu ia te pedir isso mesmo, você É, acredita? Eu ia te pedir claro, mesmo, claro. isso. Eu te indico, eu te conecto aqui, a rapaziada vai ficar mais que feliz em te ter lá e eu vou ficar mais que feliz em você ir lá. Nossa, eu quero muito ir, eu vou com Ó, você pode, certeza. eu consigo te conectar com o Du do Papo Mil Grau, se você Nossa, quiser, ele é o que eu mais quero ir, adoro os podcasts, eu se você assisto um quiser ir no monte. Redcast também, eu acho que seria muito interessante. Bora em todos. E se você quiser ir no do Thiago também. Ai, meu Deus do céu, lá vem, lá Você iria vem. no do Mas Thiago? tadinho, eu sigo o tia, tadinho falando assim, né? Tadinho pelo que aconteceu, né? Que foi, meu Deus do céu, foi um negócio. E assim, sendo muito sincera com você, eu não achei legal,
né, da parte dele, obviamente, e acho sim que a moça tem que processar ele e tudo, mas o que fizeram com ele antes também foi muito cruel, na minha opinião. Foi muito cruel, ele foi muito ridicularizado. Não sei se você tem TikTok, mas foi assim, meu Deus. A cada 3 vídeos que eu passava no TikTok era alguém ridicularizando ele. E Mas ele não tava, assim, falando mal de ninguém, sabe? Naquela fala. é, Pegaram ele na pista o também. vacilo foi ameaçar a mina. E aí ele Mas, perdeu total a razão com é, isso, aí, enfim, isso é algo complicado. demais. Eu até Mas eu falei, não tenho nada contra ele, mas você nada de iria no verdade. podcast dele? Eu iria. Se ele me Ah, chamasse, eu iria, de demorou. verdade. Não, eu te conecto com ele, ele vai ficar feliz em te receber. Mas vem para São Paulo. Você me fala quando você, de repente, estiver planejando vir para cá. Eu falo. Não, pode me falar qualquer coisa, porque assim, eu não tenho nada para fazer aí especificamente. Então, eu preciso de um motivo para ir, entendeu? Se eu arrumar um motivo Não, para ir, tá. eu vou. Então, inclusive, amanhã eu vou mandar uma mensagem para os três, falando se, de repente, daqui até o próximo, ou mês de abril, não sei, ou maio, se eles Sim, tiverem algum dia, de repente, sem ninguém, ou até mesmo quiserem colocar você. Eu vou mandar sim, essa mensagem, e, inclusive, eu te mando uma mensagem amanhã sobre isso. sim, vou adorar. Rapaziada, alguém tem mais alguma pergunta para a Podem Daniela? mandar, gente, podem mandar que eu tô aqui para isso. Vamos acabar com essa guerrinha dos sexos aí, porque relacionamento é muito bom. A gente às vezes tem uns Se arranca-rabo aí, alguém né? quiser que eu abra o microfone, eu abro o microfone para fazer a pergunta. Ah, o Jackson ali, ó. Jackson, peraí, eu vou abrir. Ativar. Tá, vai, fala aí. Boa noite aí, Boa noite. Daniela, tudo bem? Tudo. Luizão, galera aí, é o seguinte, deixa eu falar, eu tenho um gosto, assim, que eu gosto muito de fazer, mas às vezes eu acho que depois que eu começo a ter uma conexão, assim, com uma certa garota, ela parece que joga muito isso nas minhas costas. Eu gosto muito de cozinhar. Uhum. Sempre que ela me conhece, a gente está conhecendo e tal. Aí começa, às vezes não sei se isso é bom ou é ruim, porque geralmente ela, e aí? Eu falo assim, tal, vamos conversar, sai. Aí depois ela chama em casa, tal, eu faço uma comida, eu faço muita comida diferente, tal. Eu gosto de cozinhar, é meu hobby. Só que eu vejo que elas começam a jogar eu mais para um lado, para um polo negativo, não é, lado feminino, assim, já, toda vez fica cobrando para mim cozinhar, tal. Tem dia que eu não tô no pique, velho, tem dia que eu tô. E queria saber como que elas veem no caso, que seria assim, um hábito que seria de mais, né, no caso das mulheres. Elas veem isso como algo negativo ou Mano, que positivo? pergunta interessante. Quando, Eu quero ouvir o que a Daniela vai falar, mas eu vou te dar uma quando resposta. você fala que elas te levam para um lado feminino, o que você quer dizer com isso? A gente podia fazer, você podia fazer um negócio para a gente comer aqui e tal. Mas, mas, Tem uma mina que mas depois a por gente você deu um acha que rolezão e isso depois, é que vamos isso para é sua te casa, levar vamos para o fazer um lado rango, vai. feminino? É Ó, isso que eu não responde o que a entendi. Daniela está perguntando. Desculpa, repita, Por que você por acha favor. que isso é te levar para o lado feminino, assim? Então, por isso que eu tô te falando, aí, tipo assim, começa a dar rolê, aí no final do rolê, a gente podia ir para sua casa já agora, né? Vamos comer, porque o rango daqui não é muito, a comida é melhor, é mais gostoso, vamos para sua Mano, isso casa, você precisa fazer ser feminino, mano. Não, mas deixa muito eu na obrigação, entendeu? Tipo assim, me deixa muito Ah, na. entendi. Tipo Não, assim, entendi, aí vai entendi. querer, aí começar um relacionamento, e muitas vezes ela vai chegar aqui, você vai. Cadê o rango para nós comer, tá ligado? Começa a colocar muito na obrigação, mais ou menos isso, Entendi, entendeu? entendi. Eu falo, Mas não, mano, assim, eu curto, pelo que mas você não é está todo dia. contando, eu entendi, eu acho que eu entendi. Pelo que você está contando, eu não enxergo dessa forma que você está falando, assim, que ela te leva para o lado feminino. E assim, Um palavras polo, né? porque assim, Digamos aqui que. em casa, o meu noivo que cozinha quase todos os dias. Ele já foi cozinheiro, já foi chefe de cozinha, então ele cozinha maravilhosamente bem. Inclusive, eu tenho um convênio com a academia para sempre, né? Que eu não posso deixar de malhar nunca mais, porque as comidas dele são maravilhosas. Então, assim, eu entendo o que você está falando, eu entendo, e eu também entendo essas mulheres, mas assim, se eu conseguir entender exatamente o que você trouxe para mim, não é que a gente, e aí eu me incluo nisso também, está levando você para esse lado feminino. É que a gente gosta de ser servida, de ser cuidada, digamos assim. E quando a gente valoriza uma habilidade, uma característica de um homem, a gente gosta de receber isso. Então a gente vai elogiar, a gente vai pedir, a gente vai falar. Só que eu entendi que você, às vezes, não quer, que às vezes você não está afim, que às vezes você não está na pilha, às vezes você não está com vontade, o que é compreensível.
Tem dia que eu falo aqui com o meu noivo, amor, você podia fazer não sei o que para mim. Aí ele olha para mim e fala assim, nossa, não, isso aí dá muito trabalho, não vou fazer. E ele fala assim, na minha cara, total. Mano, você tem que ser direto. Desculpa, Você pode continua. ser direto. Óbvio, né? A gente tá junto há 11 anos, ele tem total liberdade para ser ultra direto comigo. Mas assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você pode ser sincero. Você pode Sim. falar assim, nossa, hoje eu tô muito cansado, trabalhei a semana inteira, vamos pedir uma pizza. Mas Eu, peraí, eu acho que o erro, na verdade, principal, inclusive foi algo que eu percebi durante sua pergunta, é achar de maneira qualquer tipo negativa quando uma mulher te fala, você podia cozinhar isso ou cozinhar aquilo Não, outro. ela tá te elogiando, ela tá dizendo que ela É, quer mais disso. ela quer mais. Exato. eu me considero quase como escravo, um servo Não, dela. não. Não, filha. Não, Calma aí, velho. hoje eu Não, vou não, cozinhar. mas Mas Tô calma. nessa você pegada gosta mesmo. de cozinhar? Você gosta de cozinhar? Mas eu Gosto, entendo o que você está gosto. falando, mas talvez a dificuldade seja de você estar colocando esse limite. É. Que Ah, tudo tem não. um limite, de fato. Verdade, Entendeu? Tudo tem um verdade. limite. Eu te digo ainda mais no ponto de pôr limite, porque, mano, se é algo que você gosta de fazer e você, inclusive, faz bem, você não vai fazer para qualquer um a qualquer hora, tá ligado? Então, de repente, beleza, mano, você fez um prato lá para uma mina que, tipo, nem é uma mina que você tá dando muita moral. E a noite foi até legal, mas aí no dia seguinte ela já, mano, quando vai ser a próxima vez que você vai cozinhar para mim? É tipo, tá ligado? Aí você se Bem sente isso aí, usado, bem isso né? aí. Você se sente usado. Mas É bem isso assim, aí, é bem além isso de aí. Parece que colocar o ela foi, eu fui gado limite, gastronômico dela. Por isso, além de colocar o limite, uma coisa que poderia te ajudar é você não fazer esse tipo de coisa muito no começo. é. Talvez você Boa, esperar ali, sei lá, boa. vamos supor, uma média de uns 5 encontros, 6 encontros para você cozinhar a primeira vez. Não, eu diria Entende? até menos, eu diria até menos. Assim, se é uma parada que você brisa, que você gosta de fazer, eu não, em salvas exceções, nunca faria no primeiro encontro. Talvez, de repente, até tudo bem. Mas, de repente, o segundo você já pode. Eu acho que se você, de repente, criou uma conexão com uma mina. Mas é isso que eu tô te falando. Depois, não é que no o terceiro encontro você vai cozinhar outra vez, e o quarto encontro você vai cozinhar outra vez. Não é que você vai ficar depois Você cozinhando. tem que alternar. O É, fato de você alternar já é uma demonstração de limite, do tipo assim, nem sempre vai ser dessa forma, até entendeu? mesmo nesse sentido, mano, se eu te falo aqui, se for algo que você, de repente, se depara com mulheres que acabam fazendo isso com você, quando elas falarem isso para você, você fala, tipo, é a sua vez de me levar para sair. Para onde você vai me levar? E isso que muitos poderiam falar, digamos, seria ser feminino, porque agora você está falando para a mulher, para onde ela vai te levar, mas se é feito de uma maneira aonde, peraí, não, eu quero ver também se você está investindo nisso daqui. Se você também está investindo no sentido, a gente pode fazer isso daqui, um plano, ao invés de tipo, cozinha para mim outra vez, cozinha para mim outra vez. Então, no caso, então, no caso, eu posso, ó, a próxima vez que alguma falar assim para mim, eu posso falar, não, hoje é sua vez, então, hoje eu quero ver você no seu desempenho, então Se eu posso você já, quebrar ela nessa ideia. sim, se você já pelo menos cozinhou uma vez para ela, eu acho justo. Antes de você cozinhar a segunda, ela inclusive Não, e vá para também algum tem lugar com falas, marido. eu acho que você pode colocar do tipo assim, você tá cozinhando e tá conversando com ela. Você pode virar e falar assim, nossa, eu adoro cozinhar, é um hobby para mim, mas não é sempre. Eu tenho que estar inspirado, eu tenho que estar realmente, sabe, com aquela vontade de Entendi. fazer. Você Olha só a criou a tua mensagem que você está expectativa mandando. na comida, assim. Mas é uma mensagem que você manda do tipo, não vai rolar toda vez, entendeu? Não é É, assim. Entendi, já deu Eu colocar o gosto de limite ali já, fazer, tal. mas não é sempre. É tipo equilíbrio, isso. equilíbrio. O Não Alex tenha até medo de mandou, falar. o Não tenha Alex aqui medo. é um cara que também é um bom apreciador de comida e de como as pessoas cozinham. Ele falou aqui, ó, cozinhar para uma mulher para mim é extremamente masculino. Amo tomando um vinhozinho. Isso, Não, eu também faço, eu tomo muito vinho, igual eu falei até com o Luiz, comentei com o Luiz, tomo bastante vinho, harmonizando, preferencialmente eu busco a harmonização com o prato quando eu vou fazer nossa, ainda. me convide a Sim. jantar, por favor. Eu Quando tava eu vendo pra for fazer para um aí, rendangue aí, eu vamos ver. quero comer. O que que você faria? O que que você faria para mim? Depende do tipo de Qual comida. é a Você é sua um cara que especialidade? viajado. Qual é a sua Você é um... especialidade? Eu gosto bastante de comida italiana, velho. Bife à Então, parmegiana, la quando eu fettuccine. for para aí, você vai fazer um. Vamos ver se você consegue fazer um macarrão ao pesto. Pô, na hora, Pesto eu Não, e pego, de tem coração. até uma brincadeira que você pode usar. Ó. Se a mulher te pedir para cozinhar de novo e você não tiver afim, você tem que falar assim: ó, isso aqui é coisa rara, entendeu? Não é assim todo dia, toda hora.
né? É um momento que eu estou inspirado, entendeu? Que eu pego, eu posso ter a ideia de te fazer uma surpresa. Então, assim, né? Não vamos tornar isso aqui um negócio habitual, porque não é assim, entendeu? Aí você fala assim de um jeito leve, rindo e tudo. Mano, porque às E aí vezes ela já também, entende. isso que você pode estar confundindo, justamente, por exemplo, às vezes até seria uma mulher que estaria disposta a te levar para sair e investir nessa conexão. Mas pelo fato dela, de repente, ver que você gosta de cozinhar, que você faz bem, e ela não vê também motivos para não desfrutar ainda mais dessa conexão, ela talvez não vai te chamar para fazer outros planos. E aí, quando você coloca basicamente na mesa, falando assim, ó. Eu gostaria que você me chamasse para sair também, porque eu quero ver o que que você faria, né? Ok, faria, né? Às vezes, então, por isso que também é necessário você ser direto e falar o que você quer, entendeu? Legal. Não tenha medo de falar, assim, talvez se você não tem muito hábito de se expressar com essas coisas que às vezes você pensa que pode dar um clima ruim, você não sabe muito bem como dizer, comece dizendo, desde o começo, aproveita que você ainda não tem um apego, né, aproveita que você ainda não tem um sentimento por ela e já vai falando, fala, olha, eu gosto muito de cozinhar mais, não é sempre, entendeu? E aí você já vai deixando as coisas claras e a relação já começa a caminhar do jeito mais confortável para você. Não tenha Ó, medo de dizer. O Iron mandou aqui, ó, que é exatamente isso. O que tu deve estar atento é o seu investimento na relação, se ele é recíproco. Não, Então, sim. Eu tô começando a colocá-las para lavar a louça agora. também. Eu, pelo menos, sigo a teoria de que quem cozinha não limpa. Real. E se for o caso de repente, a mulher cozinhar, o homem limpa. Quem cozinha não limpa. Essa é a chave. Ou se a Ai, mulher cozinha, e se ela é uma boa cozinheira, assuma pelo menos ali a limpar ela cozinhar de novo. ai. Não, tá Tá certo. ligado? Eu achei que isso deixava eu muito no polo feminino. Eu acho que, Não, 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 larga essas não. ideias, larga essas Pode ficar ideias. tranquilo com isso. Não. não. Então, Saiba colocar limite e bum, problema resolvido. não é o Sim, isso é limite, E as então. verdade. conexões Não, vão você até falou. ser melhor, que vão ser mulheres Verdade, que o investem limite mais e foi gostam tudo de aí. você, Verdade. tá ligado? Valeu pela Então, dica. é Obrigadão. nóis. Alguém mais alguma pergunta aí? Se quiser, pode abrir o microfone e fazê-la. É, De todas as formas, rapaziada, sigam a Dani no Instagram. Eu mandei o Instagram Me dela. segue, que aí vocês vão ver as perguntas É, delas também. Mas assim, gente, não é para vocês. Porque eu fico meio receosa quando eu falo para as pessoas me seguirem, tipo homens, assim, porque eu falo assim, gente. Não levem aquilo a ferro e fogo, tá? é, Porque tem muitas perguntas de mulheres que às vezes são muito imaturas, às vezes mulheres que me mandam mensagem toda semana com o mesmo dilema, com o mesmo cara há anos. Então, assim, não levem aquilo a ferro e fogo, tá? Busquem Não, mulheres sempre os que caras já estão aqui, mais antes de evoluídas, você mais concluir, amadurecidas. rapidinho. Os caras aqui estão ligados que vai ter coisa, ó, principalmente porque você Sim, falou o seu público, 25, 45, né? Então tem coisa ali que você tem que entender qual é o público dela. Mas, desculpa, continua falando o que você estava falando. não, mas é mais isso mesmo, é porque assim, tem algumas perguntas de mulheres realmente muito imaturas, mas também tem algumas coisas que elas trazem que são muito interessantes, né? Por exemplo, eu coloquei ali uma caixinha hoje que é perguntas sobre encontros. E aí já tiveram algumas caixinhas interessantes, algumas eu já respondi, outras eu vou responder depois, mas assim, são coisas mais para vocês entenderem como que a cabeça delas funciona. A É, mulher tem essa eu coisa mais tava, emocional mesmo. antes de você entrar, eu estava falando isso, que é ver, por exemplo, o seu tipo de conteúdo para entender o que as mulheres também estão buscando de informação, Sim, quais são as dúvidas delas. É para sim, vocês entenderem realmente o que eu prego sempre, mano, entender o universo feminino. E sim, seguir mulheres, por exemplo, que fazem o conteúdo como a Dani faz, é uma dessas coisas. O que que ela está falando para as mulheres, quais são as perguntas que elas estão fazendo, não? sim. E assim, uma coisa que até foi legal que o Jackson trouxe essa questão do limite, né? Porque assim, eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, existe um certo tabu com relação ao que o homem tem que fazer ou não. Porque É. tudo já. Ah, porque ele é machista, que ele é abusivo, que ele é tóxico, não sei o quê. E, gente, não. Nós, mulheres, a gente tem um excesso de emoção. A gente muitas vezes não sabe administrar isso. Tanto é que a mulher é mais dramática, ela é mais, ai meu Deus, para ela é aquilo. E querendo ou não, quando a gente está numa relação, o homem serve muito como
como a parte que fala assim, não precisa disso, entendeu? Tá tudo certo, tudo vai se resolver. E não tenham medo de ser essa pessoa. Que hoje em dia os homens estão com tanto medo que pode acontecer que eles estão até muito passivos. E não tenha medo de ser a pessoa que vai virar e falar assim, não precisa disso. Tudo vai se resolver. Brabíssimo. Ó, Entendeu? vou Até ler. o próprio posicionamento que a gente falou aqui com o Jackson, né, de colocar o limite de, olha, não vai ser sempre assim, isso é um exemplo. De falar, de colocar um limite para você às vezes pegar a mulher e falar assim, não, a vida não é essa loucura que você está imaginando aí, onde eu vou ficar te mimando aqui o tempo inteiro, entendeu? Não é assim o mundo real. Então, assim, esse é o papel do homem de fato. Esse é o papel do homem, porque para ele trazer estabilidade e segurança dentro da relação, ele tem que ter esse pé no chão. Ele tem que conseguir colocar limites, ele tem que dizer não. Não sei se vocês já ouviram aquela frase do... Não é bem uma frase, mas assim, a mulher, ela sonha demais, ela é muito fantasiosa. Só que, de fato, ela muitas vezes quer um homem que acompanhe isso. Só que isso não é o que ela precisa. Ela pode querer um cara que entre no sonho e na fantasia dela. Só que se ela tiver esse cara que entra no sonho e na fantasia dela, é esse cara bonzinho. Daqui a pouco ela perde o tesão por ele. O que mantém o tesão da mulher pelo cara é o fato dele trazer segurança, dele ser mais racional, e não dele ser, meu Deus, perdido no mundo como nós mulheres somos, entendeu? Com relação às nossas emoções. Então, se ele não trouxer essa estabilidade para a relação, em pouco tempo para ela não faz mais sentido. Só que a maioria das mulheres não sabem disso. A maioria das mulheres não sabem Olha disso. Elas só acham como que é querem esse complexo, cara, né? meu Deus, e quando elas têm, elas chamam ele de quê? De amigo. Aquela famosa, né, tem aquela comparação, quando vocês arrumam um cara assim, você chama ele de amigo. Por quê? Porque esse cara não traz densidade para a relação, ele não traz segurança. Perfeito. Ele fica ali ele fica sendo aquele ursinho carinhoso, sabe? Aquele ursinho carinhoso. E não é isso que a mulher precisa. Definitivamente, o que vai fazer ela te admirar e ter tesão em você é a sua segurança, é a estabilidade que você traz para a relação. E isso vai exigir que muitas vezes você diga não, que você fale, para com esse drama. Entendeu? Rapaziada, tem que ser direto com essas coisas. É ser direto, não é ser grosso, agressivo, louco, é ser direto. Ter coragem de colocar esse limite muitas vezes. Então, tá vendo, Jackson, que isso que ela falou de colocar limite é pelo próprio bem da relação. Da relação. Você tem que colocar limite. E aí não é também, como você estava falando, às vezes ela vai pedir, eu estou me sentindo usado. Sim, você está se sentindo usado porque você tem esse sentimento. Coloque limite e aí você vai poder fazer tudo isso que você está fazendo sem se sentir usado, porque você sabe que a pessoa é recíproca com você, por você ser direto e colocar limite. Está tudo conectado, meu Deus! Ó, Com olha, certeza. Dani, muito obrigado. Imagina. Muitíssimo obrigado. Rapaziada, uma salva de palmas para a nossa convidada. Espero voltar mais Ah, vezes. muito obrigado por mandar essas ideias bravas. Eu vou te conectar com os caras do podcast, né? Espero que você vai vir, eles vão querer conversar com você. E não sei se quer mandar alguma pedrada final aí. Mandem, gente. Mandem as pedradas. A gente está Não, eu preparado. digo você, Eu? alguma ideia que Então, você queira falar assim, para a gente gente, encerrar. eu não sei exatamente qual que é a maior dificuldade de vocês. Acho que também as pessoas são diferentes, então pode ser que cada um aqui tenha uma questão específica, alguma coisa que queira melhorar, que já tenha identificado, enfim. Mas o mais importante de tudo é que vocês não percam a autenticidade de vocês. Isso é extremamente poderoso, extremamente poderoso. Então, assim, continuem trabalhando a autoconfiança de vocês. Não sejam desleais aos valores de vocês. Então, às vezes, vocês até vão conhecer uma mulher bacana, que flui, que tem uma conexão e tal, mas às vezes os valores não batem. E sem valores semelhantes, essa relação não vai prosperar, ela não vai para frente. Então, assim, não tenham medo do que pode vir a acontecer. Sejam muito autênticos, trabalhem a autoconfiança de vocês, porque isso é essencial. Não tenham medo de se expressar, de colocar os limites também, porque isso vai conectar vocês com as mulheres certas também. E às vezes vai acontecer de, ai meu Deus, vocês idealizarem uma coisa com a mulher X e não rolar, e acontece.
né? Com as mulheres também acontece. Mas continuem em frente, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. E vocês vão se fortalecendo nesse tempo também. Enquanto vocês veem, já estão se sentindo muito melhor, já estão criando conexões muito mais verdadeiras, já estão flertando em tudo quanto é lugar, conhecendo mulheres diferentes e mulheres que são muito bacanas mesmo, que vocês querem ver de novo, que vocês estão cada vez mais interessados. E elas vão sendo recíprocas. É louco. Isso. Sinfonia de ideias braba. Nossa, ó, muito obrigado. Já sabe, conte comigo. Eu vou falar com os caras do podcast. Rapaziada que ficou aí com a gente, muito obrigado. Terminando aqui, eu mando o link da gravação para todo mundo. Já sabe, se tiver dúvida, insights, perguntas, me manda lá no meu pessoal. E é isso. Nos falamos durante a semana. Outra vez, Daniela, muito obrigado. Boa Imagina, semana foi a um todos, prazer. rapaziada. Daniela, beijos. Sucesso, meninos. Depois quero saber de vocês, tá? Me escrevam lá no direct, que eu adoro receber mensagens, tá bom? Tchau. Beijo para todos e uma